Obrigado, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui, por nos ter dado esta comunidade tão maravilhosa, de pessoas tão incríveis. Obrigado pela Tua bondade e a Tua graça, que nos fortalece a cada dia. Amém. Muito bom, queremos falar hoje sobre autoridade e poder pelo sangue de Jesus. Gustavo falou sobre o sangue de Jesus. Nós temos falado sobre o poder que temos em Cristo, o poder de andar na verdade, de andar na luz, porque quando nós andamos na verdade, o poder de Deus está ali à nossa disposição. Quando a gente decide não andar mais nas mentiras, não decide andar mais nas mentiras, Deus começa a operar. Recentemente eu conversei com 2 irmãos aqui na nossa comunidade, e os 2 falaram para mim a mesma coisa, foi muito interessante. Os 2 falaram o seguinte: antigamente eu vivi uma vida sem Cristo, e eu lutava, e eu fazia de tudo, E no meu trabalho eu tinha que dar propina. Aí eu tomei uma decisão: não vou dar propina mais, não vou andar mais essa mentira, Um deles falou, eu olhei assim e falei, cara, bom, mas isso aí tem um preço, Não, para mim custou 80% do que eu faturava antes, porque os caras, mas sabe o que é? Agora eu deito, eu durmo em paz, eu creio em Jesus, eu sei que Ele vai cuidar da minha vida. O outro também falou, não quero mais fazer negócio certo, por quê? Porque eu vivia debaixo daquela pressão. Para que eu não preciso? Eu tenho Cristo, eu não preciso, amém, irmãos? Então, quando a gente coloca a nossa confiança em Cristo, a gente tem que tomar decisões que podem, para alguns, dizer, nossa, que absurdo, Cuida de ti mesmo, É o que falou Pedro para Jesus, Não te faça nenhum mal. Qual foi a resposta de Jesus para o Pedro? Para trás, capeta. Você está falando só das coisas que interessam aos homens. Muito bom, então, você quer avançar. Quantos querem avançar? Quantos estão precisando avançar? Quantos estão querendo o seguinte: eu quero regredir de vida. Soa ridículo, não é verdade? Não? Mas nem todo mundo avança. Tem pessoas que estão na igreja e estão regredindo, não é, irmãos? Você quer sair da situação que você está, talvez? Você talvez queira transformar a situação atual da sua vida. Ou então você não quer nem transformar, nem mudar, você quer experimentar uma coisa totalmente nova, uma coisa que traz propósito, que traz satisfação, que você fala, não sabe o que é, precisa de algo novo. Frequentemente nos deparamos com momentos assim na vida, onde a gente se sente meio perdido. Interessante que eu ouvi de muitas pessoas também recentemente, eu me encontro meio perdido, eu não sei o que fazer, e dá um desespero. Eu falo assim, espera um pouquinho, esse perdido é da perdição, que você está fazendo besteira, está nas trevas, ou você é o perdido de você não achou um caminho? Faz diferença, não faz não? Faz toda a diferença. Isso que você falou aí é um negócio legal. Então significa que o Senhor está querendo te dar uma direção, amém, irmãos? Então Ele vai dar. Mas a questão é que a maioria das pessoas está sempre pensando em si mesmo a maior parte do tempo. É verdade, não é? Nós seres humanos temos essa questão, a gente pensa muito na gente. A gente pensa, nós temos desejos, nós temos vontades. Não tem problema em ter desejo, ter vontade, certo? Veja, não estou criticando isso. A questão é, as pessoas estão sempre pensando em si mesmas, sempre preocupados consigo, o que vai acontecer comigo, o que é que eu vou fazer, o problema é que eu tenho que resolver. Verdade ou não é? Talvez você entrou aqui pensando, como é que eu vou lidar com isso, como é que eu vou fazer amanhã. Planos, pensamentos. Muitas pessoas preocupadas com o que os outros pensam dele. Então, nós temos essa questão, o homem por natureza, nós os seres humanos por natureza, temos esta insatisfação, a gente está sempre insatisfeito, porque eu não consegui, eu não cheguei, a gente está sempre assim, temos uma tendência para ver o negativo, não temos? Não, então, ganhou de 1-0, mas podia ser 2.
Então, sabe, existe essa insatisfação constante. E nós estamos sempre buscando alguma coisa, e quando a gente conquista, parece que quando conquista, então não conquistou, tinha que ter uma outra coisa, porque alguém tem uma outra coisa, porque alguém falou uma outra coisa, porque aquela pessoa tem aquilo. A gente está sempre insatisfeito. O ser humano é esse ser que busca sempre fazer a sua própria vontade o tempo todo. Ele se compara o tempo todo, e fica na rede social, passando o dedo lá. Meu Deus, viajou para tal lugar. Aí quando você viaja, você... porque tem que mostrar que viajou. Ah, mas eu posso tirar uma foto só porque eu estou lá? Pode. Eu não tenho como julgar a motivação do seu coração, certo? Estou falando que existe essa tendência. Existe ou não existe, irmãos? É ou não é? É. Tem esse homem insatisfeito, ele fica atrás de coisas que ele pode fazer, de experiências que ele pode obter. Então a gente procura satisfação no casamento, procura satisfação no sexo, procura satisfação no trabalho, procura uma satisfação em ser melhor em alguma coisa, em ser bom em alguma coisa. Não está errado em você ter sucesso no trabalho, não está errado você ser bom em alguma coisa, não está errado em estudar. Amém, irmãos? Nós estamos falando, estão entendendo o que estou falando, não é? É quando é esse negócio. E chega, mas não chegou. Então, busca uma satisfação que nunca encontra, uma resposta que quando parece que encontrou, não satisfaz. Até mesmo na igreja, eu quero fazer o melhor para Jesus. Não, eu quero fazer o melhor que o meu irmão, porque eu quero ser melhor. O homem está sempre querendo, a gente quer ter mais, não é que a gente quer ter mais dinheiro, ou que a gente quer ser melhor, a gente quer ter mais dinheiro que o outro, a gente quer ser melhor que o outro, a gente chegar antes do outro, é verdade ou não é? É. Isso aí, presta atenção, são as coisas dessa terra, este é o sistema deste mundo. Esse sistema, e por quê? Porque não satisfaz. Porque nós somos criados para ser satisfeitos de uma outra forma. Se eu pensar apenas em mim mesmo, eu não consigo avançar na vida. Se eu foco somente nas coisas que eu tenho que fazer, que eu preciso fazer, que eu tenho que conquistar, onde eu tenho que chegar, mesmo com motivações boas, eu quero cuidar da minha família, eu quero lutar pela minha família, então eu preciso ganhar dinheiro para a minha família. Então, qual é o problema de ter um esquema? Todo mundo faz, eu estou tentando defender a minha família, mesmo que eu prejudique outros. Esse é o sistema deste mundo, certo, irmãos? Que não satisfaz, não traz resultados. Se eu penso somente em mim mesmo, a mudança vem quando eu começo a pensar em Cristo. No momento que eu tiro o foco de mim, do que eu posso, do que eu faço, do que eu tenho, de onde eu vou chegar, de onde eu não consegui, por que eu vou, por que eu não vou, quando o eu sai da equação e entra Cristo, as coisas começam a mudar. Olha esse texto aqui. Uma vez, avança por favor o slide. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo. Bom, se você ressuscitou, é porque você estava? Se você ressuscitou, é porque você estava? Perfeito. Muito bem, gente inteligente. Nós ressuscitamos porque antes estavam mortos. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto. Nas realidade. Você está entendendo que a realidade é o que está no alto? A realidade não é o que está aqui. Esta realidade que está aqui é mudada pela realidade que está no alto. Por que ele está dizendo isso? Mantenha os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Mantenha os olhos fixos em Cristo. Pensem. Tenta não pensar agora. Não pense no elefante amarelo de bolinhas roxas. Não tem jeito, acabou de formar a imagem. Pense nas realidades do alto, não nas coisas da terra.
Não é para você ser um ser assim do tipo, não vou mais comer, não vou mais fazer nada, agora eu sou um ser espiritual, vou morrer e virar um espírito. Gente, o pensar é o cogitar sobre, é a perspectiva pela qual você vê a vida, a partir da terra ou a partir dos domínios celestiais. Pensem nas coisas do alto, porque vocês morreram para esta vida. Quero te dar uma notícia. Quantos creem? Você crê em Cristo Jesus? Você morreu para essa vida neste mundo. Mas eu estou vivo aqui, eu estou até sentindo uma dor na lombar. Vocês estão entendendo, né? Morreram para o tipo de vida que esse mundo vive, buscando, insatisfeito e querendo, e quando consegue, não consegue. Morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Onde está Cristo? Diz o texto: assentado nos lugares celestiais, à destra, ao lado direito de Deus Pai. Nossa vida está lá, com Cristo. Ela está escondida de quem? De nós? Não, porque temos acesso a Cristo. Ela está escondida da influência deste mundo, desse sistema maligno. Ela está escondida da influência das trevas, do domínio de Satanás. O inimigo não pode tocar você, porque ele tem que passar por Cristo e por Deus. Ele não passa. Aliás, ele nem entra nos domínios celestiais, porque ele foi expulso de lá. Amém, irmãos? Então, que é vida essa que nós morremos? Uma vida baseada nessa insatisfação, nesse medo, uma vida baseada numa competição, uma vida baseada não fazer. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque aí eu vou ter dinheiro, e quando eu tiver dinheiro, as pessoas, eu vou ser alguém, vão me respeitar, porque quando eu tiver aquilo, pensamento de felicidade deste mundo. Quando eu, 3 pontinhos, complete a frase. Quando eu fizer este curso e for tal, aí eu vou ser alguém. Quando eu ou quando Deus fizer isto. Tem pessoas buscando experiências com Deus. Ele vê a experiência de uma outra pessoa com Deus, ele quer ter uma experiência igual. Aí nós estamos transformando a experiência do outro numa teologia. A gente não transforma experiência em teologia, irmãos. É a teologia, a maneira como cremos em Deus, que nos dá as experiências com Ele. Amém? Numa palavra de Deus, gente. Então Deus vai fazer sempre daquele jeito. Então Deus vai fazer sempre daquela maneira. Você lê a Bíblia, Jesus não faz nenhum milagre igual ao outro, para não deixar criar nenhuma teologia miraculosa. Vamos passar lodo nos olhos, vamos, amém? Vamos falar, Talita cumi, menina levanta para todo mundo. Vocês estão aí, irmãos? Amém? Então o que acontece? Essa vida eu tenho que fazer, eu tenho que ter alguma coisa, que eu preciso ser alguém. Essa vida de escravidão, essa vida que tem vícios. Quantos, quando são frustrados, você está lá, você está indo bem, você está feliz, Deus é bom, aí você recebe 3 pancadas. Sua mulher ou seu marido fala com você, te joga um balde d'água. O seu filho te põe para baixo. O irmão da igreja que você confiava te trai. Uma pessoa que você investiu vai embora. Você leva um golpe financeiro. O que você é tentado a fazer? Aliviar sua dor com um pecadinho. Não é verdade? Não. O Senhor está dizendo:
Você morreu para essa vida. Você morreu para essa vida de comparação. Você morreu para essa vida que o que os outros pensam de você determina quem você é. Você morreu para esta vida de que se você só é alguém, se tiver o sucesso que nem aquele, se isso for aquele, se aconteceu aquilo. Amém, irmãos? Mas, pastor, eu estou vivendo tanto essa vida. Eu estou tão amarradinho nessa vida. Mas há uma vida que está oculta com Cristo em Deus, amém? Que Jesus já deu para você. Vamos continuar lendo. Vamos lendo Efésios agora. Essa mensagem está baseada em Efésios capítulo 1 e 2, não vamos ler todos, mas eu vou começar pelo 2. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência, dos seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos deste modo, presta atenção, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana, ou seja, fazendo a própria vontade, buscando a própria vontade, buscando os próprios desejos, buscando conquistar aquilo que achava melhor. Amém, irmãos? É assim que é. Éramos por natureza merecedores da ira como os demais. A versão revista atualizada diz, não é? Seguindo os desejos ardentes, diz, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. É um homem focado em si mesmo. É a mulher focada em si mesmo. Aquele que pensa em si mesmo o tempo todo e não pensa em Cristo. Mas você já morreu, você foi crucificado com Cristo. E você foi ressuscitado com Cristo. Você pode pensar em outra coisa. Amém, irmãos? Mas o Paulo está dizendo, todos nós andávamos, eu também vivia assim. E Paulo não era qualquer um, hein? Era um cara bom na religião. Então o que ele está dizendo? A nossa situação antes de conhecer a Cristo, nós estávamos mortos espiritualmente, por causa da desobediência a Deus, dos pecados. O que é o pecado? O pecado é quando você sempre erra. O pecado é que você deseja uma coisa boa e faz uma coisa ruim, ou a coisa boa que você faz no fim produz mal. Você, o que é a situação antes de conhecer a Cristo? Vivendo de acordo com o sistema imposto pelo comandante dos poderes do mundo invisível. O que ele está dizendo? Existe aqui na dimensão física, presta atenção, você, eu, nós somos criados espírito, alma e corpo. O corpo faz a interface com este mundo físico. Você sente, está frio, está quente, você vê, enxerga, não tudo, a gente só enxerga um espectro de luz, certo ou não? A gente não enxerga infravermelho, não enxerga ultravioleta. Então o que acontece? Mas há todo um mundo espiritual, de seres espirituais que nós não vemos com essa dimensão humana, e eles estão nos ares, ou seja, eles estão na dimensão entre esse mundo físico e os domínios celestiais, onde está assentado Cristo. E eles influenciam aqui o coração de todos aqueles que dizem, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu sei o que é melhor para mim. Como é que este inimigo que está operando, influenciando este mundo, opera? Ele não faz com que você necessariamente vá lá e mate alguém. Ele vai guiando você para você fazer a sua própria vontade, buscar o que você quer, e você se frustra. E busca o que você quer e você se frustra. Quando ele consegue levar você no nível de frustração tão profundo, você começa a pensar, não vale a pena viver. Quer saber de uma coisa? Vou matar. Amém, irmãos? Está claro ou não? Então o que o inimigo faz? O inimigo fala, eu quero destruir uma família. Será que eu consigo pegar a mãe? Será que eu consigo pegar o pai? Eu vou atacar esse aí. Porque uma mãe insatisfeita, depressiva, um pai egoísta, duro, ele sozinho vai arrebentar com a família dele. Está claro, irmãos? É o sistema desse mundo ou não é? Abandona seu marido. Você tem direito de ser feliz.
Qual é o problema? Este Espírito atua, diz a Bíblia, energiza. É a mesma palavra usada da fé que opera pelo amor. A fé que é energizada pelo amor. Aqui, as ações deste homem são energizadas por a influência desse Espírito. Atua no coração dos que se recusam a obedecer a Deus. Fala, não, Deus, não sei. Então esse Espírito busca, leva os homens a buscar a própria satisfação em tudo que pensam, tudo que desejam, mesmo que outros sejam prejudicados. Resultado é que merecem a condenação. Está claro o texto, irmãos? É isso que o texto está dizendo. Está dizendo, e Paulo dizia, eu também. Aí no versículo 4 aparece um mas. Mas Deus, é um mas muito legal esse, né, irmãos? Vamos falar? Mas Deus, nós estamos aí operando segundo o príncipe deste mundo, vivendo nessa pressão, mas Deus que é tão rico em misericórdia e nos amou tanto. É maravilhoso ou não é? Nós estamos aqui, os filhos da ira, os merecedores do julgamento, aqueles que estão escravos de si mesmos, egoístas, que não conseguem viver, que não conseguem enxergar outros, é a autopreservação, cada um cuida de si. Mas Deus, que é tão rico em misericórdia, e porque nos amou tanto, o que Ele faz? Versículo 7 de Efésios 2: embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Aleluia, pode dizer aleluia, amém. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Diga, eu estou em Cristo Jesus. E onde Ele está sentado? À direita de Deus, nos domínios. Amém. A Bíblia está dizendo, você está lá. Como assim? Porque você recebeu um novo espírito. O seu espírito conecta com a dimensão espiritual, o seu corpo com a dimensão física, e a sua alma, que é você, que sou eu, o jeito que a gente é, nosso jeitão. Somos diferentes todos uns dos outros. A nossa alma tem a percepção tanto do físico quanto do espiritual, porque a nossa alma está conectada ao nosso espírito, e a nossa alma está conectada ao nosso corpo. Então você está dizendo assim, eu sinto umas coisas aqui, essa vida é difícil, mas aí o seu espírito diz, você tem uma nova vida em Cristo Jesus. Você tem uma vida nova. Você vai olhar de que dimensão? A do alto ou a daqui? Você vai querer viver a partir desta realidade aqui? Do que você consegue enxergar, sentir, contar, medir? Você vai viver a partir das realidades de Cristo. Nas eras futuras, então, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça revelada na sua bondade. Por que Deus fez isto? Porque Ele é bom. Ah, mas eu pensei que era porque eu escolhi, eu que fiz alguma coisa boa. Não tem como você fazer uma coisa boa. Olha aqui, vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vós, é uma dádiva de Deus. Ainda bem. Não é uma recompensa pela prática das boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Jesus foi bom comigo, mas também eu, não tem eu. Diga, não tem eu. Só tem Ele, entende? Só tem Cristo. Por isso que é poderoso. É por isso que é poderoso, irmãos. Então, não é uma recompensa. Mas olha só, mas nós somos obra-prima de Deus. Olha para o seu lado aí, está vendo uma obra-prima de Deus. Meu marido também, pastor, só tem certeza.
O senhor tem certeza que a minha mulher, eu acho que ela ficou no rascunho. Ah, Deus, não, meu marido, não sei, acho que... Você é obra-prima de Deus. Fala para uma pessoa do seu lado. Você é obra-prima de Deus. Tá bom, só essa, senão a gente vai entrando nessa aqui. Criados em Cristo Jesus. Sabe o que significa? Que quando Deus criou você, Ele pensou em você e já está em Cristo. A satisfação só está em Cristo, porque nós somos criados para viver em Cristo, amém, irmãos? Por isso que não satisfaz nesse mundo. Com o canto Ademar, só Jesus a vida satisfaz. Só Jesus a vida satisfaz. E nós cantamos ontem aqui no Atmosfera, não é? Sobre como Ele satisfaz. Uma vez que eu te encontrei, uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Todas as coisas ficam menores. Por isso que quando nós saímos do centro e colocamos Ele, a vida muda. A esperança muda. Nós cantamos o texto de Efésios aqui, a última música, né? Está no texto de Efésios. Nós somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras. Não é por causa das obras que Ele nos salvou. Ele nos salvou para realizar as boas obras que Ele preparou, que Ele planejou de antemão. Então Ele preparou para o César, Ele preparou para a Marisa, entendeu? Ele preparou para a Bárbara, Ele preparou para o Rogério, Ele preparou para a Natalia, Ele preparou antes, falou, este é o meu filho, eu criei em Cristo, eu tenho coisas que só Ele, só ela vai fazer, porque Ele é a minha obra-prima. Amém, irmãos? E a gente aqui se arrastando, acho que Deus me dá isso, e Deus me dá aquilo, aí eu quero, Ele, tudo para Ele, tudo nele. Agora vocês estão em Cristo, antigamente estavam distantes, mas agora foram trazidos para perto, por quê? Por meio do sangue de Cristo. Por meio do sangue de Cristo. O sangue de Cristo tem um poder assim absurdo. E todo o poder e autoridade que nós temos que exercer é baseado no fato de que Ele derramou o seu sangue, entrou com Ele lá nos tabernáculos celestiais e efetuou uma eterna redenção, um resgate. Então olha só o que aconteceu. Antes de Cristo, como é que vive este homem? Neste mundo, eu faço a minha vontade. Como o Gustavo falou semana passada, está lá o Adão, e o Adão faz o quê? Eu faço a minha vontade. Eu vou tomar desse fruto, porque eu quero, é bom, é gostoso, parece bom. E quer saber de uma coisa? Será, quem sabe, Deus, não sei, está escondendo alguma coisa? Creu na mentira. E aí o que ele faz? O que ele faz? Ele morre. Aquele que vive fazendo a sua vontade, morre, está morto. Experimenta a morte. Então nós temos ali, eu faço a minha própria vontade, mas quando nós nascemos de novo e temos o Espírito Santo, estamos em Cristo, agora a nossa alegria é fazer a vontade do Pai, que é boa, agradável e perfeita. Mas há uma mudança. Há uma experiência. Nós somos unidos com Cristo na sua morte. João 12:32 diz, eu quando for levantado lá na cruz na terra, eu vou atrair todos a mim. Dizendo ele que tipo de morte ele ia morrer, diz o texto. Jesus não morreu qualquer morte, ele não era mais uma pessoa crucificada, ele era o homem sem pecado, o Filho de Deus, que quando morre atrai toda a humanidade e os pecados de todos a ele. Nós somos incluídos nele.
Porque morreu com Ele o nosso velho homem, nossa natureza má foi crucificada com Cristo. E porque fomos unidos com Ele na sua morte, nós somos unidos com Ele na sua ressurreição. É por isso que tem pão e tem suco de uva aqui, nesta ceia. O pão, mortos com Ele na cruz, corpo partido. O sangue derramado que nos ressuscita, porque Deus ressuscita a Cristo e nós com Ele pelo sangue derramado, porque Ele entra com o sangue. Amém, irmãos? O poder do sangue é o poder da ressurreição, porque no sangue está a vida. Então, o que está acontecendo aí? Agora, como diz o texto de Hebreus, Ele nos capacita em tudo para fazer a vontade dEle. Eu não consigo fazer a vontade de Deus. Mentira! Quando você crê em Jesus, a capacitação, o poder, a graça, a unção, chama do que você quiser, para fazer a vontade dEle já veio junto. Amém, irmãos? Já veio junto. Você pode. É que o diabo fala, não, você tem que ser que nem Jesus. Você pode pela graça dEle. É pela graça dEle. Dá para obedecer pela graça dEle. Dá para ter outro destino. Ele nos capacita em tudo para fazer a vontade dEle, para produzir tudo que é agradável a Ele. O que é isso? As boas obras que Ele preparou para que andássemos nelas. Mediante a autoridade que nós temos em Cristo Jesus. Uma vez que nós entendemos isto, agora a gente vai entender o capítulo 1, que é a autoridade, que há no sangue de Cristo. Efésios 1:3. O que diz esse texto? Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com algumas poucas bênçãos selecionadas, conforme a capacidade e a santidade que cada um demonstra neste mundo maligno. É assim que está escrito, não? Porque não dependeu de nós. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Lá maligno não entra, né? Mas não tem bênção material lá. Pois você está no domínio celestial. Lá você tem o poder da palavra que cria todas as bênçãos que você crê. Amém? Lá quando você crê acontece. Lá você diz, Senhor, o Senhor levou todas as enfermidades, então essa o Senhor levou também. Isso se converte aqui na terra. Isto muda a realidade. O Senhor disse que nunca viu o justo mendigar o pão. Eu sou justo porque creio em Ti, fui justificado pela graça. Nunca vai faltar nada na minha casa. Acontece milagre aqui. Amém, irmãos? Porque o poder está na dimensão celestial. O poder está na fé em Cristo Jesus. É lá onde tudo é gerado, assim na terra como no céu. Então tem que ser no céu primeiro. Você está no céu, o seu espírito regenerado, que nasceu de novo, está em Cristo Jesus. A Bíblia diz, eu li 3 textos, tem mais. Dá para ler uns 20 textos. Está em Cristo, está em Cristo. Efésios o tempo todo diz, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Amém? A gente crê, então a gente age em conformidade. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dEle. Pensa nisto. Santo, essa palavra diz assim, de um valor inestimável, separado. Algo grande. E sem culpa. Diga, sem culpa. Lá nos lugares celestiais, porque a culpa pressupõe que há pecado não perdoado. Mas quantos pecados foram perdoados? Quantos? Mesmo os piorzão? Quantos foram perdoados? E quantas condenações existem? Quantas? Foi perdoado, não tem condenação, não tem culpa. Sem culpa diante dele. Sem culpa você chega e fala, eu creio. Sem culpa você tem autoridade para declarar e concordar com ele. Amém? Mas quando você está cheio de culpa, não sei se eu fiz direito. Quem sabe um dia, se eu me esforçar muito. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos. Qual era o plano desde o princípio?
O plano desde o princípio é a gente ser filho. Por meio de Jesus, sempre por meio de Jesus, conforme o propósito da sua vontade. Por que Deus faz isso? O que Ele quer a gente como filho? Para o louvor da sua graça, que Ele derramou sobre nós em seu Filho. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho. Esta é a tradução na NVT da palavra redenção. Comprou a liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou nossos pecados. Essa é a tradução da palavra remissão. E além de Ele ter comprado a liberdade, que foi pago um resgate. Qual o preço pago pelo resgate? O sangue. Ele perdoa os nossos pecados, e os pecados são perdoados por causa do sangue de Cristo. E depois disso Ele generosamente é uma palavra que significa muito, muito mesmo, bastante, de uma maneira abundante, sem medida, não dá para fazer conta, é um negócio tão grande que se você começa a contar, você perde a conta. Generosamente derramou sua graça sobre... Ergue a mão aí. Derramou ou não? Agora eu gostei, todo mundo derramou a graça, olha aí. E com ela toda sabedoria e entendimento. Meu Deus, a gente podia aplaudir Jesus agora, porque esse negócio é maravilhoso. Ele derramou. Qual é o significado da redenção e remissão? Na versão Revista Atualizada, aquela versão mais próxima do termo bíblico, a NVT é muito boa, uma versão que explica melhor, mas a palavra está escrito assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da graça. Você pega o dicionário bíblico do grego e vai dizer o que é que essa palavra que eles colocaram aí, redenção, significa. Olha, arrepia aí. Redenção, libertação efetuada pelo pagamento de um resgate. Agora olha a remissão. Sabe o que é remissão? Perdão de pecados, faltou o D aí, perdão de pecados, permitindo, presta atenção, a definição da palavra que foi escrita, permitindo que sejam apagados da memória, como se eles nunca tivessem sido cometidos. Muito mais, Hebreus 9,14, o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas. Para quê? Para servirmos ao Deus vivo, fazer as obras que de antemão Ele preparou para nós. Nas palavras de Jesus, farão as mesmas obras que eu faço. Amém, irmãos? Então o sangue faz tudo isso é feito pelo sangue. A redenção e remissão está no sangue de Cristo. Todo o poder que nós temos e a autoridade para viver uma vida plena vem do fato de que Ele entrou lá com seu sangue, e esta autoridade foi dada aos que nele creem. Então, é através do sangue que tem a libertação. Através do sangue, o preço foi pago. Não, escuta, qualquer coisa que qualquer ser humano precisa de libertação, não vai ser feito através da obra de uma pessoa, foi feito através do sangue de Cristo já, amém? E também diz o quê? Que a remissão é a purificação do coração, a remoção da culpa. Lembra que a gente leu? Santos e sem culpa. Por que não tem culpa? Porque o sangue de Cristo fez toda a remissão. Ele perdoou e removeu a culpa. É como se não tivesse pecado. Quando você é perdoado, Deus, Ele não apaga. Eu apago as suas transgressões e dos seus pecados não me lembro mais. Hebreus 8,12. Então, Ele apaga o registro. Então você também não para de ficar relembrando os pecados que Ele te perdoou. Você está livre. Você está livre. Não se deixe enganar. Se Ele te perdoou, você está livre. E Ele te libertou para você nunca mais praticar esses pecados. Ele liberta e redime. Amém, irmãos? Essa é a obra de Cristo.
Essa é a obra de Cristo. Então agora nós estamos assentados em Cristo nos lugares celestiais. Pode subir a banda aqui. Nós estamos assentados em Cristo nos domínios celestiais. Nós temos autoridade no nome de Jesus. Pelo poder do sangue que nos libertou e purificou, nós somos os filhos sem culpa diante do Pai. Sabe? Então você chega diante do Pai e fala assim: sem culpa. Você entra na presença dEle. Na verdade você não entra na presença, você está na presença, né? Porque se você está sentado em Cristo nos lugares celestiais, você está na presença. Seu espírito está lá. Por isso que é necessário adorar Jesus. É necessário contemplar Jesus. Enquanto mais você olhar para o seu problema, mais você está olhando para você mesmo. Quanto mais você olhar para Cristo, mais esses problemas vão significar nada. Então agora nós temos essa autoridade. E Ele generosamente derramou sobre nós a sua graça com toda a sabedoria. Está no passado ou está no futuro? Generosamente Ele vai derramar a sua graça. Generosamente, quem sabe um dia Ele vai derramar. Não, já derramou. Por quê? Porque o seu espírito é completo. Você, presta atenção, gente. Você entende o poder da nova vida em Cristo? Este novo homem, este novo ser, novo homem no sentido do novo espírito que você tem, homem, mulher, ele não pode ser manchado pelo pecado. Este novo homem que ele recebeu, ele foi criado em santidade e justiça que procede da verdade. Ele nunca é escravo do pecado. Este novo homem que você recebeu quando nasceu de novo, ele está sempre diante. Você pode andar diante dele. Uma vez que você foi purificado, seus pecados foram perdoados, você foi totalmente libertado. O que você faz agora? Você chega numa postura de alguém que é filho, que está contribuindo com o reino. Você pergunta assim: oi pai, tudo bem? O dia está tão bonito hoje. Ele fala: todos os dias são lindos para mim. Vou aproveitar o Rick aqui, que está lá nas alturas, nos lugares celestiais. Você chega lá e fala: pai, eu estou tão feliz aqui. Eu estou purificado, eu estou liberto. Eu estou aqui nos lugares celestiais. Eu creio em Jesus. O pai vai dizer: que bom, você é meu filho. Pai, tem umas questões lá na terra. Ele vai dizer: eu sei, conheço todas. Como é que eu posso tratar isso, pai? Aí você está fazendo um pedido, sabendo que ele vai responder. E ele vai dizer para você: eu te dei sabedoria e inteligência. Olha, faz isso, filho. E aí ele te ensina alguma coisa, e você vem aqui e aprende, dá um testemunho. Vai lá, filho, testemunha de quem eu sou para você. E quando você testemunha, o pai gosta de dar presente, né? O Deus gosta de dar presente. Ele move outras pessoas. Ele usou pessoas para abençoar você, certo? Filhos dele. E esses filhos vão ser mais abençoados. Gente, não tem limite. Ele derramou sobre nós toda a graça, toda a sabedoria. Ele está chamando a gente para viver uma vida plena, uma vida que realmente satisfaz. Ele está chamando a gente para viver a partir da dimensão celestial, onde todas as bênçãos são geradas, criadas, para viver a partir do poder de Cristo Jesus, da autoridade do nome dele, que vence todo o mal, vence absolutamente todo o mal. Mas não é só para você, não é só para mim. Eu chego lá no pai, o pai fala: eu tenho muitos filhos, eu tenho obras para você fazer, envolvem outras pessoas. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé.